Tem um versículo que eu falo, é o versículo da minha vida, que fala assim: porque Deus é bom, Ele é um refúgio no dia da angústia e Ele conhece aqueles que nele esperam. É muito forte. Então, assim, gente, a gente pode contar com Deus não é por causa de algo que a gente faz para merecer. Isso não é cristianismo, isso aí é religiosidade. Isso não é a melhor relação com Deus. Já é alguma coisa, mas não é a melhor. O melhor é você entender que a iniciativa é de Deus. Ele nos amou primeiro, Ele foi que ofereceu o filho dele numa cruz em nosso favor. Ele é bom, ele não se torna bom porque eu faço algo de bom, ele já é bom. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sinergia Podcast. Eu sou a Giovana Mota, é um prazer receber você aqui. Estamos de casa nova, estamos com um movimento novo. Hoje eu tenho um convidado tão especial para a gente bater um papo gostoso. E nós estamos começando, uma nova série de entrevistas, de conversas, de papos, onde nós vamos trazer aqui muitas pessoas que eu tenho no meu coração, que edificaram a minha vida e que eu tenho certeza que vão edificar a sua. Hoje nós iniciamos, o Sinergia Podcast com a temática Vida com Propósito. E eu tenho aqui a grata alegria de receber o nosso convidado especial deste episódio, que é Emanuel Basile Garac. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela honra do convite. É sempre um prazer estar com você, Giovana, que a gente já tem algum tempo caminhado lado a lado nessa jornada, principalmente uma jornada de servir pessoas, de servir a Deus. Tenho te conhecido. Eu acho um prazer bater papo com você hoje aqui. Que delícia! E esse papo vai ser um papo diferente, né, seu Garax? Eu estou muito feliz porque vai ser um papo bem diferente. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por o senhor estar aqui. Eu sei que o senhor é cheio de compromissos, então vamos começar, o Sinergia Podcast. Bem, pessoal, hoje eu estou aqui com o Garax, com o seu Garax, e como eu estava comentando com ele, a Sinergia, ela já teve várias iniciativas, a gente já fez várias coisas pela empresa, treinamentos em company, treinamentos em empresas, e o podcast sempre teve no meu coração, fazer um podcast onde eu pudesse também falar sobre as coisas que eu acredito, Então, falar sobre Deus, falar realmente da minha vida cristã ao lado de Deus e o que Ele tem trazido para mim, tem trazido de renovo, de recomeço, e novidades de vida, que isso para mim tem sido o grande presente, deste momento de vida que eu estou vivendo. Falar de trabalho, porque eu sempre trabalhei, então eu sempre fui uma pessoa que gosta de trabalhar, então eu tenho um histórico de trabalho. Esses dias eu não sei nem se eu comentei com o senhor, mas eu fiz uma conta, peguei a minha carteira profissional, e eu completei 30 anos de trabalho formal. Então, assim, parece que não, mas a vida da gente, tem uma história, mas é uma história muito boa no meu sentido de trabalho. Eu sou muito feliz com tudo que eu fiz ao longo da minha carreira, E eu tenho também, uma grande vivência na área de vendas. Então, eu sempre vendi alguma coisa. Então, isso para mim também é um tema que eu gosto. Só que depois dessa evolução no trabalho, eu precisei, desenvolver a minha liderança. Eu comecei a trabalhar com pessoas, eu comecei a liderar pessoas, e eu vi que eu tinha uma grande dificuldade, por exemplo, com inteligência emocional. Então, eu fui estudar inteligência emocional. E me tornei coach, master coach, e comecei os treinamentos. Então, eu falo que Deus ele foi cuidando, de todas as dificuldades que eu tinha para me formar e me trazer aonde eu estou. E graças, à boa vontade dele, eu conheci pessoas como o senhor, Então, a Sinergia Podcast, ela tem esse objetivo de trazer pessoas, que tenham suas vidas alinhadas a um propósito, E hoje, seu Garax, começando aqui, antes do senhor se apresentar, o que eu queria, trazer para vocês é que uma das coisas que a gente vai começar a falar, simplificar e até reforçar é a importância do propósito. A importância de você poder viver uma vida aliançada a algo que é verdadeiramente bom e que quer o bem para você, Então, obrigado por o senhor estar aqui, obrigado por o senhor estar com esse tempo. E aí, eu quero que o senhor se apresente para todo mundo, O senhor até mandou aí para mim um mini currículo, mas eu queria que o senhor contasse rapidamente aí a sua história, Quem é o senhor, para as pessoas entenderem aí como que a sua vida tem propósito. Legal.
Eu sou conhecido aqui em São José dos Campos por Garaques, que é o meu sobrenome, que acabou virando a minha identificação, porque quando eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei a trabalhar na Embraer, e naquele tempo ainda existia muita influência militar, e o militar normalmente ele é chamado pelo sobrenome. Pelo sobrenome, sim. E eu cheguei aqui na cidade para trabalhar na Embraer e acabei todos os meus relacionamentos vieram a partir de lá, né? Sim, Que eu vim de Brasília para cá. Sim. Tenho 70 anos de idade, sou casado, tenho 4 filhos. Desde a minha infância eu falava, eu quero ter 4 filhos. Eu tenho 4 filhos, tenho 4 netinhos maravilhosos, que nessa etapa da minha vida é uma alegria muito grande, né, a gente ter netinhos. Sou engenheiro, eu formei na UNB em Brasília em 1979. Eu estava nascendo, olha, seu Garaques, que coisa boa. Já faz um bom tempo, né? E de lá, quando eu estava no último ano, eu sou apaixonado por engenharia, apaixonado por máquinas, por aviões, por automóveis, eu gosto muito mesmo. E então, inclusive na minha infância, eu falava assim, eu quero ser mecânico. Né? Aí a minha mãe, muito inteligente, na época, eu sou descendente de gregos, né? Então tinha uma das maiores oficinas mecânicas que tinha lá em Brasília, era de um senhor grego. Uhum. Então eu combinei com ele que nas minhas férias escolares eu queria ir lá na oficina para aprender mecânica. Mas a minha mãe tinha sonhos mais elevados do que eu me tornar um mecânico. E aí, isso eu fiquei sabendo depois, é claro, né? Aí ela foi lá e negociou com esse amigo, né? Olha, dá o pior serviço, o mais difícil, o mais chato para ele. Então eu fiquei 2 meses lavando peças num grande tanque assim de alvenaria, cheio de óleo diesel, lavando peça velha. E aí eu falava assim, poxa, eu vou ficar lavando peça aqui o tempo todo, eu quero... Aí falou, não, é assim mesmo, a carreira de mecânico, você vai ficar uns 2, 3 anos lavando peças. Né? Aí eu já saí disso aí pensando, esse negócio de mecânico não é bem isso, não é bem isso. Mas assim, aí acabou que, como eu gostava de mecânica, eu fui estudar engenharia mecânica, né? Mais tarde, é claro, que eu era bem novinho nessa época. Uhum. Você falou que tem quanto tempo de trabalho? 30. 30. Eu trabalho desde os 8 anos de idade. Olha só. Então eu trabalho há 62 anos de idade. Tá vendo? Há 2 anos atrás, apesar que eu estou hoje aposentado, mas eu nunca parei, eu nunca coloquei um chinelo no pé. Desde que eu aposentei, sim, eu sempre estou fazendo alguma coisa. E um dia eu parei para me perguntar, naquela época eu percebi, puxa, mas por que eu me coloco a fazer tantas coisas, né? E naquela época eu trabalhava já há 60 anos. Meu Deus. E mesmo assim eu estava lá, continuei trabalhando. Sim. Eu acho que o ser humano precisa ser produtivo. Sim. Para ser feliz e para gerar felicidade também em torno dele. Então quando você fala de contar história para uma pessoa que tem 70 anos de idade... Vamos ter história para contar. Como tem história, né? Muito bom. No campo profissional, talvez eu esteja fugindo um pouquinho do seu script. Não está nada. Mas olha que interessante, né? Eu, com 8 anos de idade, o meu pai, ele foi para Brasília, ele, na verdade, foi um dos fundadores lá em Brasília. Foi em 1958. O Brasil foi fundada em 1960. Foi inaugurada em 1960. Uhum. E meu pai, então, foi lá. Nós fomos lá. Meu pai não tinha recurso nenhum. Ele era barbeiro em São Paulo. Aí apareceu um grego rico
que queria investir em Brasília, mas não queria se submeter a viver lá, que Sim. naquela época era Era bem, bem difícil, né? Era um pontinho no meio do nada, né? e assim, meu pai então, junto com esse grego lá que tinha dinheiro, abriram uma lojinha num lugar chamado Núcleo Bandeirante, que era onde ficavam os candangos, né? O povo, a maior parte de nordestinos que iam lá para trabalhar na construção de Brasília. Uhum. E aí, meu pai abriu a lojinha lá, era a cidade inteira esse local aí, era tudo barraco de madeira, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha energia elétrica, a iluminação era por lampião. Então, assim, a minha vida começou, né? Naquela época eu tinha uns 5 aninhos de idade. Sim. Começou nesse ambiente. E aí, pensando assim, né? De onde começou e aonde eu cheguei, eu acho que tem uma palavra que a gente pode chamar de superação. Né? Tanto bom. Eu como meu irmão, que também se formou em medicina, ele muito inteligente. Meu irmão, quando passou no vestibular, ele foi o segundo lugar no vestibular geral e o primeiro lugar em medicina. Que legal, que legal. Então, a gente trabalhamos muito, desde pequenininho, desde os 8 anos de idade. E o senhor chegou em São José quando? Eu cheguei em 1980. 1980. Eu formei em dezembro de 79. Tá. Aí, o que aconteceu? Aí a minha história é assim, não tem como eu não colocar 2 ingredientes. Que tem um ingrediente profissional, de carreira, de superação. Sim, eu tive dedicação. Uma carreira muito bem sucedida, fui muito bem na minha carreira. Mas essa história da minha carreira se mistura com a minha relação com Deus. É muito interessante, né? Quando você fala em 1977, eu fui para Anápolis, que é uma cidade vizinha Próximo a Brasília. Sim. E ali uma pessoa falou de Cristo para mim, falou de Bíblia. Eu tinha lido vários. Naquela época eu ainda não entendia, nem acreditava muito que Deus existia. Sim. E aí essa pessoa, ela sempre me chamou a atenção, assim, porque ela era uma pessoa diferenciada. Então, ela falava de Deus, falava de Jesus, falava de Bíblia. Eu não queria muito ligar para isso, mas a pessoa dela era uma referência. Sua atenção. Chamava. E ali eu comprei uma Bíblia em Anápolis, por indicação dessa pessoa, e fui para Brasília e comecei a ler a Bíblia, em 1977. E ali através da leitura da Bíblia, eu conheci a Deus, conheci o Senhor. Que legal. Aí o que aconteceu? Aí, dali para frente, minha história é uma história muito... que faz uma combinação mesmo da minha história com Deus e a minha história com a minha profissão. Legal. Em 1979, então, eu me formei. Aí eu falei com Deus, né, que eu não queria trabalhar como engenheiro em qualquer coisa, eu queria desenvolver produtos, e eu escolhi. Eu falei, eu quero ou trabalhar com aviação, aviões, no projeto de aviões, ou de navios. Naquele tempo, a indústria naval no Brasil era muito legal também. Aí, peguei um ônibus em Brasília. Antes disso, o que aconteceu? Antes disso, eu fui convidado para um jantar. Comprei a passagem de ônibus para no dia seguinte pegar o ônibus para vir para São José para pleitear um emprego na Embraer. Só que quando eu fui nesse jantar, num ambiente completamente fora do meu ambiente naquela época. Um ambiente assim, uma casa, aquela mansão, o jantar servido por garçons e um ambiente muito especial, diferente do que eu estava acostumado. E aí, o anfitrião, que era uma pessoa que eu não conhecia, eu fui lá porque a gente conhecia a filha dele, que nos convidou. E aí esse homem, batendo papo, eu formei e tal, e vou para São José dos Campos. Aí ele foi lá, tirou um cartãozinho dele,
e falou assim, ó, quando você for lá em Embraer, leva esse cartãozinho aqui, procure essa pessoa aqui. Legal, eu peguei o cartãozinho, mas eu tinha já um contato dentro da Embraer, eu nem procurei aquela pessoa. Eu eu fui para a Embraer. Aí cheguei lá com o meu recém-formado, né? Eu tinha formado naqueles dias mesmo. Aham. E estou conversando com aquele meu colega que me apresentando, mostrando a empresa e tudo. Falei, olha, eu estou com um cartãozinho aqui de uma pessoa, não sei se ajuda. Aí quando ele foi lá, foi ver o nome da pessoa que ele tinha colocado para eu procurar, era o Osiris Silva, que era o presidente da Embraer. Meu Deus! Né? E essa pessoa que me indicou era irmão do Osiris. Uau! Aí falou, não, vamos lá no escritório dele. Cheguei lá, a secretária dele já estava me esperando, me atendeu. Uma pessoa de uma ética, você falou de inteligência emocional. Sim. Aquele homem me ensinou muito a respeito disso. Né? Eu, naquele tempo, eu vinha de um jovem, né, contando um pouco da minha história, que algumas curiosidades, né? Na minha juventude, apesar que eu não tinha muito recurso, mas eu me virava para fazer tudo que eu queria. Uhum. Então, primeiro assim, que eu fui um atleta, eu treinava 6 horas de karatê por dia, fui professor de karatê, fui campeão de karatê, participei de campeonatos brasileiros e tudo. Que legal. Que é uma parte da minha história que eu acho que eu nem sabia disso. Que você é uma curiosidade. Sim. E também eu fui piloto de kart. Uau. Né? Como que eu corria? Eu não tinha dinheiro, mas eu fazia a manutenção dos karts dos outros. Já gostava da história da mecânica? E sempre fui muito bom de mecânica. Uhum. Então, assim, com isso eu consegui. Meu Deus. E depois também eu participei de algumas corridas de automóvel. Né? Então, assim, esse ambiente são as minhas paixões da juventude, né? Sim. Mas então aí o que aconteceu, né? Voltando para a história da... Chegou em São José, conseguiu o contato na Embraer e foi falar com o Osiris Silva. Cheguei lá no Osiris. Meu Deus. O ponto que eu não quero esquecer. Inteligência emocional. Que homem sábio, que homem... Eu era assim, eu era um jovem impetuoso, muito mesmo. Atenção muito. Aí, gente. E eu olhava para aquele homem lá, porque trabalhei há quase 40 anos na Embraer. Sim. Eu sempre falei, eu quero ser como esse homem é. A sabedoria que ele tem, o controle emocional que ele tem. Sim, sim. E aprendi muito mesmo ao longo da minha carreira. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá entre o Natal e o Ano Novo de 79. Com o meu currículo debaixo do braço. Né? O diploma, na verdade. Sim, sim. Aí cheguei, em dia 7 de janeiro de 80, eu já estava empregado na Embraer. Meu Deus, e começou que coisa extraordinária. A minha carreira. De onde eu comecei, como eu te falei, comecei morando em barraco de madeira. Uhum. Não tinha água, Sim. não tinha esgoto. Sim. Mas tanto eu como meu irmão, nós trabalhamos muito ajudando meu pai sempre e estudando sempre. Eu gosto quando às vezes, normalmente isso acontece comigo quando eu estou num restaurante sendo servido por um jovem. Sim. Sempre eu pergunto para aquele jovem, né? Você está estudando? Sim. E aí eu conto um pouquinho da minha história. Falo, olha, eu quando era jovem, eu trabalhei também, como você está trabalhando, eu admiro esse fato de você trabalhar. Sim. Mas olha, você tem que também estudar, para que você tenha um futuro melhor. Sim, sim. E foi assim que eu e meu irmão, nós seguimos a nossa jornada com Deus. Olha só o que Deus fez. Quando eu terminei o meu curso, eu pedi para Deus, Deus, eu quero trabalhar com avião. E o que Deus fez? Me levou num jantar que eu nem imaginava. Conversando com uma pessoa. E foi, gente, foi assim. É só de Deus mesmo. E tive uma carreira que foi foi muito maior do que eu sonhava, né? Tudo que eu sonhei, Deus me ajudou a realizar
Muito na minha bom. carreira profissional. Agora vou deixar você me perguntar alguma coisa. Então, eu quero, na verdade, assim, né? Quando a gente fala de jornada profissional, e claro, né, olhando para a sua vida, e eu que conheço um pouquinho dela, a gente conhece um pouquinho dela, tenho a honra de viver um pouquinho dela com ele. A gente vê, né, seu Garax, o tamanho da sua dedicação, o tamanho, né, hoje, gente, daqui a pouco ele vai falar o que ele faz hoje com a gente. Mas eu vi que o senhor teve, como o senhor falou, uma trajetória profissional e de um determinado momento o senhor, dentro da própria Embraer, o senhor trouxe também uma atividade que era falar de Deus, né? Num ambiente extremamente corporativo global, né? A gente sabe que o nosso estado ele é laico, então existem muitas restrições em algumas empresas, hoje principalmente, né, no momento que a gente vive, a gente tem várias coisas, né? Esses dias fiquei sabendo de uma situação dentro de um posto de saúde que tinha, né, uma pequena cruz no corredor e uma pessoa chamou a polícia para pedir para tirar a cruz que estava ali, que não tinha nem o que fazer, não estava atrapalhando ninguém, mas ela exigiu como cidadã que fosse tirada aquela cruz. E nós sabemos que existe muito essa separação de uma vida, onde a minha vida ela é capitalista selvagem, ela tem que ser prática, ela tem que ser de alta performance, de resultado. E aí eu tenho uma outra vida em algum momento que eu vou falar com Deus, que eu vou viver com Deus. Eu, seu Garax, pela minha vivência, eu entendi que não dá para viver assim. Né? Não dá para separar, né? De vez em quando eu sou de um jeito e de vez em quando eu sou de outro. E eu passei por uma bela fase da minha vida, fazendo por ignorância, porque eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje, não conhecia Deus como eu conheço hoje, né? Não tinha noção do que era o Espírito Santo. Eu falo que, né, a Trindade ela chegou na minha vida de uma outra forma. E eu nunca fui afastada de Deus. Eu nunca fui, não, eu não acredito. Não, sempre acreditei. Mas a minha intimidade, né, o meu relacionamento era outro. E aí, o que eu entendi? Eu entendi que sim, por muito tempo, eu fiz muito na força do meu braço, de forma independente, né? Não, até pela crença, né, da minha criação, que foi essa. Não, você tem que ser independente, você não pode depender de ninguém, você tem que viver a sua vida, E eu acabei honrando, né, meus pais, sendo assim, e eu vi que começou a ficar muito pesado. E além de ficar muito pesado, eu entendi que não dava para separar. Não dá para eu ter uma vida fria, calculista, prática, e de vez em quando eu precisar, né, eu ir buscar o Senhor. Então, inclusive, isso faz parte da minha vida hoje, né? Então, assim, hoje no meu currículo lá fala que eu sou cristã. É isso né? aí. Eu sou cristã, por quê? Porque as pessoas precisam entender no que eu creio, né? Qual é a minha forma de viver, né? E isso mudou muito a minha vida. E eu queria perguntar isso para o senhor. Como é que foi isso? Essa aplicação da presença de Deus na sua vida? Porque o senhor falou que o senhor conheceu Jesus, né? Se aproximou da Bíblia, da leitura bíblica, foi, né, conhecer um pouco mais, se aproximar. Quando o senhor tinha 2 anos, né, no meio da faculdade, vamos dizer assim. E depois, como é que foi? Como é que você conseguiu, numa empresa como engenheiro, né? Porque engenharia e mecânica, na maior empresa de aviação, né, de aeronáutica do país, acho que até do mundo, talvez é uma das maiores. Como é que o senhor conseguiu trazer isso para o seu dia a dia? Bom, foi uma coisa muito natural. Antes de tudo isso, eu fui extremamente abençoado, socorrido por Deus em várias circunstâncias que a minha vida que eu passei na vida, e eu percebi o grande amor que Deus tem por nós. Isso gerou em mim naturalmente um grande amor por Deus também. Então, outro dia eu estava falando com uma pessoa, eu estava ouvindo histórias também que ele estava contando, de experiência dele com Deus, e eu falei uma frase, isso foi há 10 dias atrás. Sim. Eu falei assim, depois de tudo isso que nós já experimentamos, não tem mais retorno. Né? É algo que é para valer mesmo. Sim. Então, aconteceu, assim, eu vou contar um episódio. Quando eu saí de Brasília, já contratado, né, o meu irmão, que também tinha se tornado um cristão até mais fervoroso do que eu, ele chegou e falou assim para mim,
Emanuel, né? Que é o nome que ele me chama, né? Sim. Só aqui em São José que eu sou Garax. Garax, lá na vida. com Olha, a família. vou te dar um conselho. Quando você chegar lá na Embraer, no primeiro dia de trabalho, dá um jeito de você levantar a bandeira de que você é um cristão. Tá. Falei, bom conselho. Gente, eu fiz isso. Eu Tá. cheguei no primeiro dia de Embraer, num ambiente que, naquele tempo, não era tão comum, num ambiente de engenharia, ter pessoas conectadas para valer com Sim, Deus. ainda mais homens, né? Então, assim, em ambientes mais simples, então o que eu fazia? Eu ia, às vezes, na produção só para ter contato Tá. com irmãos na fé. Sim. E eles ficavam apaixonados. Nossa, agora tem um engenheiro. Eles me davam folhetinhos, eu ia lá na engenharia, botava na mesa de todo mundo antes de começar o trabalho. Então, assim, eu já de cara, eu fiz questão de me identificar, né, de quem Sim. eu sou. Se posicionar, né? Isso aí foi muito importante. Sim. Bom, aí eu acredito assim que foi mais uma iniciativa do próprio Deus. Sim. Primeiro ele me abençoou no meu trabalho, que eu rapidamente eu prosperei. Acabei indo, eu entrei lá apaixonado por motores, para Sim. trabalhar com motores. Aí o que aconteceu? Teve um bandeirante, né, que foi o primeiro avião da Embraer, que eu trabalhei nesse avião, Uau. inclusive. Ele tinha um problema a FAB, que era o cliente que tinha esse avião, queria saber se o ruído interno do avião era excessivo a ponto de afetar a audição da tripulação. Sim. Só que ninguém na Embraer fazia esse tipo de trabalho. Tá. E eu era um garotão novo lá, que entrei para trabalhar com motores, aí o meu chefe chega e fala assim, olha, toma essas normas aqui e vai lá no CTA, arruma um equipamento emprestado e tal. Ele me deu a missão de fazer uma medição, e eu adorava essas coisas, né? Como falou que eu vou voar, eu nunca tinha voado num avião na minha Que vida. legal. Aí eu adorei. Aí eu fui lá, estudei tudo, estudei as normas, fiz uma medição, fiz uma análise, fiz um relatório, tudo. E não tinha nada a ver com motores, né? Aí o meu chefe viu que eu desempenhei bem, falou, você não quer continuar estudando esse assunto? Eu falei, tudo bem, eu topo. Me dedico a isso. Eu gostei, desde que eu não deixe trabalhar com motores, que é isso que eu gosto. Legal. Gente, eu nunca trabalhei com motores. Eu não sei se ele fez de propósito ou se foi casual, mas o fato é que eu me tornei, vamos dizer, o pioneiro dentro da Embraer de uma tecnologia. Nova. Então, Especialista naquela área. Especialista, fui estudando, estudei no ITA, eu tive mentores que vieram dos Estados Unidos, a Embraer bancou, pagou pessoas, Que legal. os top do mundo para me ensinarem aquela tecnologia. Então, assim, em pouco tempo, eu me tornei uma referência dentro da empresa. Que legal. E aí, então, eu até entendo que Deus tinha um plano até com isso. Porque, assim, eu participava de reuniões com os big heads, a alta cúpula da engenharia da Embraer, e eu era um garotão lá, novinho. E então, o que aconteceu? Eu tinha uma imagem já preparada para o que aconteceu na sequência. Na sequência, eu tinha muito desejo de ter contato com outras pessoas no meu ambiente de trabalho que fossem cristãs também. Tá. Aí o que aconteceu? Um dia sentado numa mesa, no almoço, no restaurante, conversando com um outro colega cristão, um terceiro que eu não conhecia estava ouvindo nossa conversa. A gente estava falando de coisas de Deus. Ele falou, olha, desculpa eu interromper, mas o que vocês estão falando eu preciso para mim. Ele tinha vindo de 2 anos nos Estados Unidos, trabalhando nos Estados Unidos, e estava recém-chegado, né, desse período fora. E aí nós começamos, eu e ele,
no horário de almoço, começamos a ler a Bíblia. Só que assim, começou eu e ele e mais 2 engenheiros, que eu já tinha uma equipe de engenharia. 2 engenheiros que trabalhavam comigo, Sim. quiseram também. Aí o que aconteceu? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá na hora do almoço, vamos no nosso laboratório e vamos ler a Bíblia. Começamos 4, daqui a pouco era 5, depois 6, depois 10. Aí eu fiquei preocupado, porque dentro da Embraer existem, a empresa ela proíbe qualquer tipo de apologia política, né? Ou religiosa. Uhum. Aí eu fui no RH para conversar. Falei, olha, está acontecendo isso. É no nosso horário de almoço. Uhum. Eu não sei se é permitido. Aí o RH falou, não. Vamos averiguar. Não, pode continuar. Se você quiser, a gente cede o auditório para você. Uau! Aí eu nunca quis o auditório. Sim. Eu sempre queria ter uma relação mais na horizontal, próximo. né? Sim, sim. E aí o que aconteceu? Dali começou um movimento dentro da Embraer, que a gente não tinha uma placa de igreja, mas a gente tinha uma placa de que cristão, né? E ali, sabe quanto tempo durou isso? Uau. Durou até eu sair da Embraer, durou mais 35 anos. Uau, seu Garax. Todos os dias na hora do almoço. Então, assim, nunca tive ninguém assim que viesse pedir para não continuar. Foi uma coisa que foi bem aceita dentro da empresa. E possivelmente deve ter muitos testemunhos lá com esse grupo. Muitos testemunhos. E no campo profissional também. É interessante que, assim, modéstia à parte, eu fui um bom engenheiro. Aliás, eu falava para as pessoas, olha, é o seguinte, nós estamos aqui dentro, não é para falar de Cristo. Nós estamos aqui dentro, nós somos pagos para fazer o nosso trabalho. Sim. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer o nosso trabalho. Sim. E é isso que vai nos qualificar para que as pessoas também possam glorificar o nome de Deus através daquilo que Ele nos deu para fazer. Através do nosso trabalho. É isso aí. Que bom. Então, assim, eu tive uma carreira muito legal e muitas vezes aconteceram coisas do tipo assim, tinha um avião na Europa lá que estava groundado, né? A expressão que a gente usava não podia voar. Sim. Perdão. Por causa de um problema de vibração. Eu acabei me tornando um especialista, tanto no controle de ruído de aviões, sim, como na parte de vibrações também. A vibração da estrutura, a vibração dos equipamentos, a vibração que o ser humano é submetido, o ruído também. Aí é o ruído dentro da cabine, o ruído dos equipamentos e o ruído que o avião projeta na comunidade, quando ele sobrevoa uma comunidade. E esse aí foi o assunto principal. Mais tarde eu acabei entrando em outros assuntos, porque acaba que você começa com uma carreira técnica, mas depois você acaba migrando para uma carreira mais de liderança. Sim, sim, né? Sim. Então eu acabei liderando outras áreas da engenharia também. Mas é interessante que acontecia assim, né? Às vezes estava lá o avião, aí eu mandava um engenheiro nosso para ir lá, na Europa. Sim. Vai lá para ver qual é o problema. Aí passava uma semana e ele não conseguia resolver o problema. Aí, como eu era sempre o mais experiente, então eles falaram, olha, é melhor você vir também, porque não estamos... É legal, pegava o voo para a Europa, no caminho falava, Deus, por favor, me ajuda, Senhor, né? A descobrir, porque não é uma coisa fácil, sim, senão já teriam resolvido. Gente, eu chegava lá, isso aconteceu assim, tem tanta história. Chegava lá, o avião estava todo desmontado, porque como o avião não podia voar, então a manutenção da empresa fala, vamos aproveitar e fazer uma revisão. Sim, sim. Então eles tinham lá desmontado uma máquina gigantesca lá do ar-condicionado do avião, que dentro tem um rotor
que o projeto permite que você monte o rotor de forma invertida. E isso gera uma coisa chamada cavitação, que é em vez desse rotor soprar o ar, ele puxa o ar. Sim. E isso gera vibração. Gente, se não fosse o fato deles terem desmontado o avião por outros motivos, O senhor não teria descoberto. eu não teria descoberto. Eu cheguei lá, gente, no primeiro dia eu matei o problema. Né? Meu Deus, que coisa então, boa. é uma experiência com Deus e isso vai nos qualificando cada vez mais. Porque Sim. as pessoas que não estão sabendo, dizem, nossa, o Garax é um bam, porque o outro não conseguiu resolver. Mas, na verdade, é realmente uma combinação de uma relação profissional, mas também de uma relação Próxima. com Deus, que entende de engenharia mais do que qualquer um. Exatamente. Agora vamos virar um pouquinho essa vida, vamos jogar essa jornada de vida um pouquinho mais para frente, né? O senhor se aposentou há quanto tempo? Há 9 anos. 9 anos. 9 anos de estar aposentado. Mas o senhor trabalha para Deus efetivamente desde quando? Porque agora o negócio começou a ficar bom, viu, gente? Porque ele já trabalha, já ativo, né? Em outras atividades de ministério. Há quanto tempo, seu Garax? Você diz depois de eu ter aposentado? Não só depois de aposentado, né? Porque o senhor já fazia o ministério dentro da igreja, dentro da Embraer. Agora, pela igreja, o que o senhor começou a fazer? Porque o senhor está na capelania, né? Conta aí como é que é a vida hoje sua aí para... Ó, deixa eu te contar um momento de uma virada. Sim. Para chegar na resposta da sua pergunta. Porque assim, até um determinado momento da minha vida profissional, sim, eu vivia pensando assim, eu sou um profissional, assim, faço engenharia, trabalho na Embraer e também falo de Deus. Eu nunca deixei de falar. Aí, até que um dia eu estava desgostoso com coisas do meu trabalho e fui lá e pedi a Deus para procurar um outro trabalho. Uhum. E na mesma semana, 3 headhunters me procuraram. Uhum. Eu falei, Deus maravilhoso, né? Eu entendi que foi uma resposta de Deus. Só que eu não estava entendendo. Foi sim uma resposta de Deus, mas foi não no sentido de fazer aquilo que eu queria. Sim. E eu comecei, e aí eram 3 grandes empresas, uma inclusive que era uma multinacional, queria se instalar no Brasil, queria um diretor, e queriam que eu pudesse ser o diretor da empresa, e eu estava animadíssimo com isso. E aí o que aconteceu? E um dia, ali pensando nessas coisas, de repente, o Espírito Santo, que você mencionou, ele começou a me mostrar, olha, você é um missionário dentro da Embraer. E normalmente missionários têm que largar sua terra, sua família, sua profissão, tem que abandonar muitas coisas para poder levar o evangelho para outras pessoas. Sim, sim. Só que você tem o privilégio, você até é pago pelo seu campo missionário. Gente, quando eu enxerguei o privilégio que Deus dava para mim, sim. E aí eu percebi o seguinte, eu estava pensando em sair do meu campo missionário só por causa do trabalho. Sim. Ali eu tive um momento de arrependimento, porque eu pensava que Deus estava em primeiro lugar, mas ainda não era. Esse momento foi um momento de virada na minha vida. Dali para frente eu fiz uma aliança com Deus e falei, Deus, agora não sou um engenheiro que fala de Deus, agora sou um homem de Deus que também é engenheiro. Também é engenheiro. Uau! E ali foi uma grande virada. Olha, a Embraer passou por muitos momentos de cortes, tudo. Nunca nem me senti ameaçado. Eu sabia que Deus tinha um propósito. Então, que legal que eu estou naturalmente usando essa palavra aqui, porque o seu tema é isso. Sim. Um propósito. Sim. A gente viver por algum propósito. Sim. E não foi tão fácil de eu entender isso. Foi um processo, toda uma história, toda uma jornada até eu compreender
que existem propósitos para a gente viver. Isso é muito importante. Uau. Muito. Porque assim, quando você tem um propósito claro, tudo que você faz aponta para esse propósito. Surgem oportunidades na vida da gente que, se você não tiver claro o seu propósito, você nem percebe que está surgindo uma oportunidade. Exatamente. Então, recursos, preparação, planejamento. Quando você tem um propósito, você se esforça naquela direção. Sim. Então, assim, aconteceu esse momento dessa virada. Mais tarde, voltando para a sua pergunta, chegou um momento assim, bom, não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui na Embraer, um dia eu vou ter que sair daqui. Sim, sim. Aí eu comecei a pensar para onde eu vou, o que eu vou fazer? Isso já fazia mais de 30 anos que o senhor estava lá? Já. Sim. Quando eu comecei a pensar assim, eu tinha uns mais de 35 anos de Embraer. empresa. Uhum. E ali eu fiz uma aliança. No dia que eu fiz 35 anos de empresa, a empresa fez uma homenagem muito especial para mim. E aí, naquele momento, eu falei assim, Deus, os próximos 35 anos, o que o Senhor quiser. Porque tudo que eu quis, o Senhor fez para mim. Aí que aconteceu? Uau! Tudo que eu quis, o Senhor fez para mim. Que lindo. Tudo. Eu me realizei inteiramente. Sim. E então, eu sabia que ia chegar o momento de eu sair da Embraer. Uma coisa legal que eu sempre acreditei, que eu nunca seria demitido da Embraer. Eu iria sair no dia que Deus quisesse e eu ia pedir demissão. Sim, e foi exatamente assim que aconteceu. Aí chegou um momento que eu já comecei a me envolver com a igreja da cidade, que é a nossa igreja. Aí o pastor Carlito pediu para eu fazer um curso de teologia. Eu fiz uma teologia, mas estava ainda na Embraer. Comecei a me envolver com ação social. Me tornei o presidente de uma organização dentro da igreja chamada Cidade Social. Aí também nessa caminhada eu fui me envolvendo com outras coisas dentro da igreja. Foi uma transição natural. Chegou uma hora que assim, eu tive coragem de sair do meu emprego. Legal. E aí hoje eu trabalho para Deus. Coisa boa. Muito bom, muito bom. Eu trabalho, além da ação social, eu trabalho também no ministério que a igreja tem com empresários. E eu faço a parte da capelania empresarial, então eu faço visitas a empresários, a empreendedores. E também a igreja, como é uma igreja muito grande, ela é estruturada em grupos familiares. E eu sou um dos líderes, vamos dizer, dessa organização de grupos familiares. Hoje, embaixo de toda essa galera que o senhor auxilia nos 3 ministérios, tem quantas pessoas mais ou menos? Mais de 300? Mais, né? Porque só no Cidade Social o senhor tem o quê? Uns 200 voluntários, né? Olha, tem uns 300 voluntários. Hoje, a Cidade Social, a gente atende no projeto, que a gente tem um projeto voltado para famílias, sim. Somando, o que a gente faz em São José, mas a gente também tem em outras cidades. A gente tem em torno de 450 famílias que a gente acompanha durante um ano inteiro em 10 áreas de atuação. Então, você pensar 450 famílias, numa média de, sei lá, 5 pessoas, mais de 2.000 pessoas. Indiretas, né? Indiretas. Então, além das pessoas, hoje esse trabalho está em 18 outras igrejas da cidade, em outras cidades, da mesma igreja, e tem outras igrejas que não são da nossa igreja, tem mais 54 outras igrejas praticando aquilo que a gente... Porque tudo que nós aprendemos nesses 10 anos que eu estou envolvido ali, nós colocamos... Esse é o lado do engenheiro, O engenheiro põe tudo no papel, tudo é processo. A gente escreve os processos, e isso ajuda muito a multiplicar esse trabalho, para poder outras organizações também praticarem esse trabalho, que você, por sinal...
Faço parte. Você não faz parte. Você é uma campeã junto com a gente ali, fazendo muitas coisas também. Né? É uma alegria estar lá no Cidade Social. E olha, depois eu vou colocar aqui para vocês o link da Cidade Social, o site da Cidade Social, para vocês também poderem acompanhar e nos auxiliar, né, seu Garax? Porque a gente tem muito trabalho lá, né? Sim, muito trabalho lá. Se você é um empresário, se você ajuda, já faz parte de uma ação social e quer conhecer um pouco, é muito legal o que a gente faz lá. Seu Garax, agora, para a gente ir para os nossos últimos minutos, né? Aí, que versículo que acompanha? Eu sei que tem vários, que a sua boca, ela realmente sai, né? Muitas palavras que edificam a gente. Mas existe algum versículo bíblico, alguma passagem bíblica que o senhor falou, olha, isso aqui faz parte da minha vida, isso aqui me mantém, né, seguro? Qual é? Qual é a parte da palavra que o senhor... Tem um versículo que eu falo, é o versículo da minha vida. O versículo da sua vida, é isso que eu ia falar, é o versículo da sua vida. Ele é um versículo que está no Velho Testamento, num livro do profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, que fala assim: porque Deus é bom, Ele é um refúgio no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que nele esperam. Uau! É muito forte. Então, assim, gente, a gente pode contar com Deus não é por causa de algo que a gente faz para merecer. Isso não é cristianismo, isso aí é religiosidade. Sim. Quando a gente... essa relação de meritocracia com Deus, isso é pura religiosidade. É quando toda a responsabilidade cai em cima do homem, do ser humano. A iniciativa é do ser humano e aí Deus corresponde. Isso não é a melhor relação com Deus. Já é alguma coisa, mas não é a melhor. O melhor é você entender que a iniciativa é de Deus. Sim. Ele nos amou primeiro. Ele foi que ofereceu o filho dele numa cruz em nosso favor. Foi ele que tomou a iniciativa. Ele é bom. Ele não se torna bom porque eu faço algo de bom. Ele já é bom. Sim. E nunca vai deixar de ser. Sim. E esse versículo tem esse conteúdo forte. Deus é bom. Depois, ele é um refúgio. Tem momentos difíceis na vida. Sim. Mesmo na vida de uma pessoa que acredita em Deus, nós vivemos num mundo imperfeito, cheio de injustiça. Aliás, eu sou imperfeito e tenho muitas injustiças. Sim. Então, é uma falsa expectativa falar que vou viver num mar de rosas. Não vai. Né? Sim. Só que você tem onde se refugiar. Você tem onde ser protegido. E a terceira parte, para mim, é o filé mignon dessa passagem. Porque Deus te conhece. Se você espera em Deus, Deus sabe. Uau. Deus sabe seus sonhos. Deus sabe suas dificuldades. Deus sabe sua limitação. Deus sabe as suas necessidades, todas as coisas. Deus te conhece pelo seu nome. Sim. Então, o fato de que Deus conhece, isso faz... Gente, Deus não faz distinção de pessoas, mas a nossa atitude faz uma distinção. Faz diferença. Então, se você espera em Deus, você vai experimentar Deus de uma maneira diferente. Uau. Esse é o versículo da minha vida. Que lindo, que lindo. Nossa, estou muito feliz. A gente podia conversar até a hora, né? Muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada. Isso realmente é uma sinergia. Eu não escolhi esse nome, né, para o meu negócio, para o que eu faço à toa, porque a ideia é realmente a gente se unir a pessoas com o mesmo ideal, com a mesma vontade, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então, a sinergia é isso, né? E ela vem do grego, inclusive, né? A palavra grega. Então, eu queria ter realmente começado esse novo ciclo, né? Desse movimento da sinergia do podcast com o senhor, porque eu sei o quanto a sua vida, ela é, né, real, e ela realmente tem um resultado incrível, né? De uma vida viva, né? Presente, e principalmente aliançada à vontade de Deus. Então, obrigada pela sua família, um beijo na Márcia, nos seus filhos.
Obrigada pela oportunidade de conviver com o senhor, né? Eu convivo com ele lá no Cidade Social, na igreja. É uma honra poder caminhar. E obrigado por você ter vindo, viu? Estamos juntos. Espero em breve trazer o senhor para a gente falar sobre outros assuntos, tá bom? Joia. Obrigado. Para mim foi uma honra. Obrigado por você estar junto nessa jornada. Isso. A gente estando juntos, tudo se torna melhor, né? Isso aí. Então, a gente está servindo a Deus, servindo as pessoas, compartilhando vida. Obrigada. E você é uma grande bênção. Parabéns, que Deus traga prosperidade no Sinergia. Obrigada. Tudo de bom para você. Começamos, pessoal. Começamos. Então, olha só. Se você gostou desse papo, se você já curtiu tudo que a gente vai trazer para cá, a Vida com Propósito, não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de comentar o que você tiver. Inclusive, alguma pergunta que você quiser fazer aqui pro seu Garax, eu vou mandar para ele pra gente responder. E não esquece de compartilhar esse vídeo, tá bom? Até a próxima. Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.